Olá, meus amados, graça e paz. Estamos aqui iniciando mais uma escola bíblica dominical, né? Cumprindo aqui com o nosso dever, com aquilo que Cristo determinou, né? Em nossos corações para fazermos. E não apenas por ser meramente um dever, mas porque realmente traz uma alegria muito grande em nossos corações quando nós falamos da palavra de Deus, né? Quando nós nos propusemos é, a falar da palavra de Deus, isso traz uma alegria, ao mesmo tempo que uma responsabilidade muito grande em nossas vidas. E como nós estamos, né, tratando sobre a salvação em Cristo Jesus, isso nos dá mais alegria, né? Mais alegria em nossas vidas, porque nós estamos falando de uma coisa essencial no cristianismo, que é a salvação das nossas almas. Afinal de contas, foi por isso que Cristo Jesus ele veio, né, ao nosso encontro. Foi para nos salvar, porque ele viu que de fato nós, por nós mesmos, nós não tínhamos, não temos e nunca teremos, né, condições próprias de alcançarmos a salvação se não fosse pela graça salvadora de Jesus Cristo. Então, traz uma alegria muito grande tratar desse assunto sobre a salvação, mais especificamente sobre a certeza absoluta da salvação. É claro que a gente vive, né, num mundo, desde o Renascimento até os nossos dias atuais, que nós vivemos num mundo que costuma relativizar as coisas, né, sobretudo as coisas espirituais, aquelas coisas que dizem respeito ao Evangelho de Jesus Cristo, à obra e ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A humanidade e a ciência, sobretudo, né, as ciências humanas e sociais, né, elas costumam relativizar o cristianismo, né? Elas não relativizam coisas de outras religiões, se fazem, né? Se eles relativizam muito pouco, mas o bombardeio sempre está em cima do cristianismo, ou quase sempre, né? Então, nós vivemos num mundo onde os preceitos de Cristo, eles são relativizados pelos homens, né? Não, logicamente, que nunca seria por Deus, né? E também não deve ser pelo seu povo. Mas o que a gente assiste é que muitas e muitas igrejas por aí fora têm relativizado, né, o evangelho, igrejas, né, povo de Deus, têm relativizado o evangelho, têm criado sincretismos, ou seja, misturas do evangelho com outras coisas, e assim a gente vai vendo esse tipo, né, de movimento acontecendo ao longo da história. E aqui, amados, nós vamos tratar de uma coisa mais íntima, né? Eu apenas dei esse preâmbulo assim de maneira mais macro para vocês, né? Trazendo mais de uma perspectiva histórica, né? Praticamente, ou quase, né? Histórica ou sociológica. Mas a gente vai ter agora a oportunidade de tratarmos desse assunto de uma maneira mais íntima, né? De uma maneira mais intrínseca aos nossos corações. E a pergunta que é feita, né, não por nós, mas pelo autor, né, já que nós estamos estudando o livro Retorno à Santidade, do autor Dr. Gregory Friesel, no apêndice, na parte de apêndice do livro, né, ele vai tratar, vai fazer essa pergunta: como eu posso ter certeza absoluta da salvação? E aí eu trouxe essa tirinha aí para vocês, né? Essa charge, né? Onde um professor, no mais absoluto, digamos assim, na mais plena convicção, esse professor vai dizer o seguinte, é afirmativa: toda certeza é relativa. Aí um aluno pergunta, né? Tem certeza, professor? E aí ele se contradiz, né? Quando ele diz absoluto. Então percebam vocês, né, que a ciência tenta relativizar a verdade, e a verdade é Cristo. E a ciência tem tentado relativizar os preceitos, os ensinos de Cristo ao longo da história, como eu falei anteriormente, né? Então eles tentam relativizar tudo, tentam relativizar a salvação, tentam relativizar o sacrifício de Cristo Jesus. É, Eles tentam dizer, né, que a Bíblia, na verdade, é um livro de conto, um livro de fadas, né, de conto de fadas. E aí eu me pergunto, né, se eles consideram a Bíblia como um livro de fadas, por que que esse livro é proibido em tantos e tantos países, né?
é proibido de entrar em tantos e tantos países. Então a gente sabe que a palavra de Deus, ela revoluciona. Onde chega a palavra de Deus, revoluciona a história. Ela revoluciona não apenas a história no sentido macro, mas no sentido micro. Ela revoluciona vidas, revoluciona pessoas, revoluciona maneiras de enxergar o mundo, né? Se uma pessoa enxergava o mundo de uma maneira negativista, ela passa a enxergar o mundo de maneira positiva, né? Ela passa a ter esperança em seus corações. É esse o efeito que a palavra de Deus traz aos corações da humanidade. E como falei, tanto numa perspectiva macro como também micro, tá certo? E aí, vamos aqui observar, né, alguns ensinamentos que o autor traz para a gente sobre como obter a certeza absoluta da nossa salvação, né? E aí o autor ele vai sempre trazer, né, à luz da Bíblia, as respostas aos nossos questionamentos. E aí ele vai trazer lá em Tiago 4:8 a seguinte afirmativa: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aí o autor vai dizer, né, todos esses trechos que eu coloquei aqui nos slides, perdão, todos esses trechos que eu coloquei aqui no slide foram recortadas do próprio autor, são palavras do próprio autor, tá? Então ele vai dizer o seguinte, olha, reflita na gloriosa realidade de que Deus quer que você seja salvo muito mais do que você mesmo. Isso é uma realidade, né? Se não fosse assim, Jesus Cristo não viria em forma de Deus, não viria em forma de homem, não daria, né, a sua própria vida por nós, né? Então perceba que esse sacrifício que Cristo fez, né, quando nós ainda éramos pecadores, né, quando ainda estávamos na prática excessiva do pecado, Deus ele deu o seu Filho, né, unigênito por nós. Então você acha que Deus não quer muito mais do que você mesmo ser salvo? É claro que Ele quer. Essa foi a maior demonstração de amor que já poderia existir na história da humanidade. E nunca houve, né, uma demonstração tão grande como essa e nunca haverá no meio da humanidade. Né? Como bem sabemos, é bem possível que um homem morra por um outro homem bom, né? Que alguém morra por um homem bom. É bem possível que um pai morra pelo seu filho, o seu filho pelo seu pai, marido pela esposa e assim, né, por diante. É possível. Mas você morrer pela vida de toda uma humanidade que estava ainda na prática do pecado, né? Quando nós ainda éramos pecadores, esse tipo de demonstração somente Jesus Cristo foi capaz de fazer, não é verdade? Então, meus amados, percebamos que Deus, de fato, Ele quer, né, que a gente seja salvo, muito mais do que a nós mesmos. Até porque se dependesse da gente mesmo, né, se dependesse de nós jamais teríamos esse desejo de salvação. Se Deus não colocasse o querer, tanto o querer quanto o realizar em nossos corações, nós, por nós mesmos, jamais iríamos querer nos salvar, né? Porque nós estávamos tão perdidos, mas tão mergulhados, tão obscurecidos no pecado, que jamais seria possível nós, por nós mesmos, querermos esse tipo de salvação. Então isso é uma grande verdade, amados. Deus, Ele quer nos salvar. Ele tanto quis que fez o maior sacrifício na história da humanidade por nós, né? Por nós que não merecíamos, diga-se de passagem. E aí, amados, o autor ele vai trazer algumas dicas. Ele diz o seguinte, olha, peça sabedoria a Deus. E aí, claro, ele sempre vai, né, afirmar à luz da Bíblia, né, trazendo a Bíblia aí como a base, né, de suas afirmações e de seus ensinos. Ele vai lá em Tiago, capítulo 1 e 5, e nos lembra o seguinte, que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, né? Então, se você está em dúvida na sua salvação e quer ter certeza absoluta, né, sobre a sua salvação, peça a Deus sabedoria, né, que Deus ele vai te dar essa certeza.
caso você ainda não seja, caso, melhor dizendo, você já seja salvo, né? Porque caso você não seja salvo, Deus ele vai te dar uma sabedoria para te fazer entender que você ainda não é salvo, né? Você é um mero membro de igreja, como a gente já viu em estudos anteriores, e ele vai trazer a verdade, a sabedoria necessária ao seu coração para te dar a luz, né? A claridade suficiente à sua mente para que você possa entender, na verdade, se você apenas tinha perdido a alegria da salvação ou se você não era mesmo uma pessoa salva. Deus ele vai trazer tudo isso à sua mente. Então, peça a Deus sabedoria. A própria palavra diz que ele dá livremente a todos, né? De boa vontade, né? De boa vontade. Qual é o pai que não queria que seu filho fosse sábio, né? Quem é o pai que vai querer que o seu filho seja um incipiente, ou seja, aquele que não tem sabedoria, né? Nenhum pai quer isso para os seus filhos, e muito menos Deus, né? Vai querer que seus filhos vivam de uma maneira incipiente na vida, né? De uma maneira tola na vida. Pelo contrário, Deus quer nos dar sabedoria para que assim nós possamos aproveitar ao máximo a vida com sabedoria. Porque uma vida muito bem aproveitada, meus irmãos, é uma vida que é caminhada, né, que é construída, uma história das nossas vidas que é construída com sabedoria. Porque quando a gente vive, né, nesse mundo sem sabedoria, a gente não vai degustar a vida, a gente não vai aproveitar, digamos assim, a vida ao máximo, né? Uma vida aproveitada ao máximo, pode ter certeza, é uma vida vivida com sabedoria. E aí o autor vai dizer o seguinte, olha, confessando seus pecados e clamando pela plenitude do Espírito, você redescobrirá a alegria de sua salvação. Suas dúvidas vão derreter-se à medida que você for sendo cheio do Espírito de Deus. Amados, o pecado nada mais vai fazer também, né, em nossas vidas do que criar dúvidas em nossas mentes, né? Como o pecado ele faz uma separação entre nós e Deus, né? Não é de Deus a vontade de nos, né, de se separar da humanidade, perceba isso. São os nossos pecados que fazem distinção entre nós e Deus, né, como diz o profeta Isaías. Então, esse pecado, uma vez você afastado de Deus, você vai começar a desejar, na verdade, a desejar não, melhor dizendo, você vai começar a criar em sua mente várias e várias dúvidas, né? Você vai ser uma pessoa que vai viver na dúvida, né? A dúvida vai começar a tomar conta da sua mente. E aí, né, essas dúvidas vão se derreter, eles vão se desfazer na medida que você for sendo cheio do Espírito de Deus. Porque Deus não é um Deus de dúvidas, né? Nosso Deus é um Deus de certeza e que vai colocar a certeza, né, necessária em nossos corações. Amém? Então, meus amados, entendam que uma vez que a gente confessa os nossos pecados, né, e clama pela plenitude do Espírito em nossas vidas, Deus ele vai com toda boa vontade, né, ao nosso encontro, nos perdoando, né, os nossos pecados e nos preenchendo com o seu Espírito para que nós possamos ser plenos, né, no Espírito de Deus. Amém? Então, se nós temos algum tipo de dúvida em relação à nossa salvação, peça sabedoria a Deus, que com certeza, não apenas peça sabedoria a Deus, também confesse os seus pecados a Ele, que com certeza Ele vai ao nosso encontro. Mas vamos adiante. E aí o autor, de certa forma, ele vai falar sobre oportunidade. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, se no fundo do seu coração você sente que nunca foi verdadeiramente salvo, então agradeça a Deus pelo fato de Ele ter aberto os seus olhos. Não é por acidente que você está lendo esse capítulo. Olha que maravilha, né? Percebam essa frase aqui, ó. Não é por acidente que você está lendo este capítulo. É verdade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não é salvo e tem dúvidas a respeito da sua salvação, não é à toa não que você está assistindo esse vídeo, tá certo? Nada é por acaso. Então,
Agradeço a Deus pelo fato de Ele ter aberto seus olhos através desse vídeo, através dessa aula, tá certo? Então agradeça mesmo, né, diante de Deus, do fundo do seu coração. Agradeça por isso. E aí o autor vai dizer o seguinte: olha, meu amigo, você terá paz quando aprender a confiar na palavra infalível de Deus e não nos seus sentimentos. Sua salvação não depende deles, ou seja, deles se referindo a sentimentos, né? Mas do poder infalível de Cristo, porque a sua salvação está baseada na palavra de Deus. Então, a sua salvação não depende daquilo que você, dos seus sentimentos, né? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? E os nossos sentimentos brotam justamente do coração. Então, como o nosso coração é enganoso, então não é a certeza da salvação, meu amado, não vai vir, digamos assim, dos seus sentimentos, né? Porque no momento assim de muita tristeza, né, no momento de provação que você estiver passando, os seus sentimentos vão começar a te enganar. O coração é enganoso do homem, né? Lembra-se disso. Então, você vai começar a entrar no processo de autoenganação, né? E aí você vai começar a, a ter dúvida da sua salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Porque se eu fosse salvo, eu não estaria passando por isso, né? Aí começa a ter esse tipo de devaneio na sua mente, né? Mas é a palavra de Deus, que é infalível, que, né, que diz que a sua salvação é garantida em Cristo Jesus, né? É a palavra de Deus que vai nos trazer essa certeza absoluta, né? Ou seja, a nossa salvação não está baseada nos nossos sentimentos, mas sim na palavra de Deus, né? É Deus quem fala a respeito da nossa salvação, né? E aí, amados, se você tem algum tipo de dúvida, olha lá em João 3,16, né? O autor ele manda a gente fazer esse exercício. Ele diz o seguinte: troque, né, as palavras em amarelo pelo seu nome. Então lá o famoso texto de João 3,16, que é considerado, digamos, o coração, né, o texto coração da Bíblia, pelo menos não pela própria Bíblia, tá? Isso é uma interpretação, digamos assim, teológica, né, do protestantismo. E ele vai dizer o seguinte, olha, que porque Deus tanto amou o Éder, aí você troca o seu nome, né? Bota agora seu nome aí. Porque Deus tanto amou o Éder que deu seu Filho unigênito para que o Éder creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu? Essa daí é a palavra de Deus, viu? Dando a certeza da sua salvação a você. Não é os seus sentimentos, é a palavra de Deus que está te dando essa certeza. Então veja que Deus ele tanto amou você, meu amigo e minha amiga, que ele deu seu Filho unigênito para que você creia e não morra, né? Mas que para que você possa gozar, né? Para que você possa gozar da vida eterna. Então, essa é a certeza que a Bíblia está dizendo, né, a respeito da sua salvação. Amém? Mas vamos adiante. O próprio Deus está colocando no seu coração o desejo de vir a Jesus, né? E aí olha lá em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí o autor vai dizer o seguinte: olha, o próprio fato de você estar lendo este livro e ter um profundo desejo de conhecer a Cristo é uma prova clara de que Deus o está atraindo para Jesus. Se você não estivesse sendo atraído por Jesus, esse assunto não te interessaria. Não ia te interessar, né? Mas se você está seguindo, né, os nossos estudos que nós temos feito, né, a respeito desse livro, é porque você tem um desejo de conhecer a Cristo. E esse desejo de conhecer a Cristo é a forma que Deus ele está te atraindo para perto dele, né? É o próprio Deus que está colocando no seu coração o desejo de ir até Jesus, né? Então percebam isso na sua vida de maneira muito clara e de maneira muito objetiva. Eu costumo dizer que uma pessoa que não é salva, ela não vai ter desejo nenhum de se preocupar com esse assunto de salvação. Ele vai estar nem aí, né? Ele vai estar vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira. Ele vai sentir uma verdadeira ojeriza, né, pela palavra de Deus. Ele não vai ter interesse em absolutamente nenhum em Deus, né, nos seus preceitos. Ele vai buscar respostas para as suas dúvidas em todos os lugares, em diversos livros, né, de autoajuda, na filosofia, nas demais ciências, né, como a psicologia, psicanálise, sociologia, antropologia e tal, por aí vai.
Ele vai começar a buscar as suas dúvidas, né, nessas ciências e não na palavra de Deus. Então, uma pessoa que está sendo atraída por Cristo, né, por Deus, para perto de si, né, para perto dele mesmo, essa pessoa vai se interessar em estudar a palavra de Deus, tá certo? Ou seja, de entender mais a Deus, de saber quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que é que Jesus Cristo diz a ele, né, ou a ela, o que é que Jesus Cristo pode fazer por ele ou por ela. Então, todo esse tipo de questionamento, né, e ele vai buscar justamente na Bíblia, ou de alguma maneira, se não diretamente na Bíblia, ele vai na internet, né, já que estamos na era da internet, ele vai querer ver mensagens bíblicas a respeito disso lá no YouTube. Enfim, existem N maneiras, né, N motivos. O que não existe mais é desculpa, né, para nós nos aproximarmos de Deus. É claro que a Bíblia é de todas as maneiras, digamos assim, de se conhecer a Cristo, é a mais absoluta e a mais plena, né, maneira de se conhecer de uma maneira integral a Cristo Jesus. Então, mas também, como eu falei, existem outras maneiras assim mais secundárias, né, através da internet. Então, a pessoa que de fato está sendo atraída por Deus, ele vai recorrer de alguma maneira a conhecer mais a Jesus Cristo, tá certo? Mas vamos adiante. O autor vai dizer também que Jesus recebe a todos que sinceramente vêm a Ele. E aí ele vai nos lembrar o texto de João 6,37, que diz que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha só, ele está dizendo que não há como rejeitar alguém que vem sinceramente a Ele, né? Aí a gente pergunta, Deus ele pode todas as coisas. Você pode me perguntar, né? Deus pode todas as coisas? Eu vou dizer, olha, tem duas coisas que ele não pode, né? Que é pecar, né? Deus não pode cometer nenhum tipo de pecado porque ele é santo, 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 né? É santíssimo o nosso Deus. E ele também não pode rejeitar todo aquele que vai à presença dele, né? Ele não vai. Se o Pai né? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então tá aí duas coisas que Deus ele não pode fazer, tá certo? Aí já rejeitar. Então se você, meu amado, vai até Deus, vai até Cristo, né? Aí dentro do seu quarto mesmo, né? Na sua intimidade com Deus, se você vai orar a Deus, Deus, eu preciso de ti, preciso da tua salvação. Com certeza Deus ele não vai te rejeitar, tá certo? Tenha absoluta certeza disso, de que Deus ele não vai rejeitar a sua oração, ele não vai rejeitar, digamos assim, a sua atitude de se aproximar dele. Por mais miserável você se sinta, por mais pecador que você seja, né? Mas tenha certeza absoluta, né? Não há miserabilidade tamanha, tão grande que possa te separar do amor de Deus. Ele não vai te rejeitar, né? Claro que ele não vai querer que você continue da mesma maneira. Uma vez que você entregou sua vida a Jesus Cristo, e nós veremos isso mais adiante, você não vai se tornar mais a mesma pessoa, né? Vai vir o processo de santificação, né? Você vai querer se santificar cada vez mais perante Deus e você com certeza vai experimentar, né, uma absoluta transformação no seu modo de viver, no seu modo de pensar, na sua maneira de enxergar o mundo, tá certo? A sua cosmovisão de mundo será mudado por completo. Então, amados, vamos adiante. Você deve receber a vida eterna como um presente de Deus. Olha, aí ele vai trazer à memória o texto de Romanos 6,23, um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o autor vai dizer que a salvação é um presente que não merecemos e algo que não podemos comprar, né? A gente às vezes fica relutante para entender esse tipo de coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, meu amigo e minha amiga. Você não é chamado para entender nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, né, de salvação, de entrega de vida a Jesus Cristo, ou de eliminação de dúvidas ao seu coração, caso você já seja uma pessoa salva
mas esteja aí, perdeu, né, a alegria da salvação, como vai dizer o salmista Davi lá no Salmo de número 51. E aí, esse não é o momento, na verdade, de você entender. Esse é o momento para você crer. Esse é o momento para você receber, né? Eu sei que aquele senso de justiça que a gente tem em nossas mentes, né, que a gente tem e que a gente vive, na verdade, em nossa sociedade, ele vai dizer o seguinte: olha, toda pessoa que comete um crime, ele merece castigo, né? A gente é treinado a isso, né? Aliás, o próprio senso de justiça de Deus colocado em nossos corações nos diz isso, que nós somos merecedores, né, de castigo por qualquer crime que a gente venha cometer em meio à sociedade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você é salvo, né, Cristo ele já morreu por você, né? Ele já te deu esse presente da salvação, né? O sacrifício de Cristo já aconteceu. Então o presente já foi dado à sua vida. E aí você fica, mas poxa, mas eu não mereço, porque eu sou um pecador miserável, né? Eu não mereço. Que bom que você tem esse pensamento de que não merece, porque realmente nós não merecemos. Então, assim, o termo graça, né, que é o favor imerecido, ele é um termo bastante caro, digamos assim, na literatura bíblica, né? E é um termo bastante caro no cristianismo como um todo, né? No evangelho em si, é um termo bastante caro. A gente fica sem entender muito, né, essa graça de Deus, esse sacrifício feito por nós, que era para nós termos morrido, né, eternamente. Não era para a gente ter, digamos, essa oportunidade de obter a salvação, né, em Cristo Jesus. Mas você deve receber como um presente. Por mais que você diga eu não mereço, né, e eu reitero, é bom que você pense mesmo que não merece, porque você não merece, mas Deus te deu essa oportunidade, ele já morreu por você, ele já pagou o preço por você, né? Não há o que você querer compreender neste momento. Aceite, aceite, né? Como a gente diz no ditado, né? Aceita que dói menos, né? Aceita, né? Esse tipo de dúvida, porque a gente muitas vezes quer entender as coisas, mas nem sempre todas as coisas que estão diante de nós são passíveis de entendimento. Nem tudo, né? Eu sei que a gente é doutrinado até pela própria ciência a querer compreender as coisas, mas o que diz respeito ao Evangelho, né, a morte de Cristo, a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, não é uma coisa para você entender, é uma coisa para você apenas aceitar, né, para você receber com os olhos da fé. Pela fé, você receber esse presente tão grande de Deus, tá? Então a salvação, ele é de fato um presente que não merecemos e algo que nós não podemos comprar, meus amados, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. É muito gostoso, né, falarmos, eu repito, é muito bom falarmos sobre a salvação. É muito bom relembrarmos, né, porque nós estamos falando, repito mais uma vez, sobre o cerne do Evangelho, né, em Cristo Jesus. É o cerne de Cristo, né, é a salvação de Cristo. É a remissão, né, é o ato de remissão, né, de Cristo Jesus. E é maravilhoso tratar desse assunto, meus amados. Não é claro, né, como eu falei, é um assunto de grande complexidade, sim, mas ao mesmo tempo altamente gratificante falar sobre isso, né? É demais, é muito bom falar sobre isso porque nós podemos ver essa remissão de Cristo Jesus em nossas vidas, né? Saber que essa salvação é um presente dado por Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Essa salvação é um presente, o maior presente que a gente pode receber. A gente não tem ideia, né? A gente não tem dimensão quando a gente está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente não tem ideia da dimensão da salvação em Cristo Jesus como um presente. A gente só vai ter essa ideia no dia do julgamento, quando estivermos diante de Deus, né, no tribunal, e aí a gente vai saber que essa salvação foi o maior presente que a gente poderia ter ganho, né? De saber que nossa alma não perecerá no inferno. Então, essa é vai ser um grande presente, vai ser uma grande alegria naquele dia diante de Deus nós recebemos a notícia, né? Vinde benditos de meu Pai, né? E aí vai ser maravilhoso ouvir isso da parte de Deus. Amém? Eu quero ter a certeza que você vai estar comigo também,
né, recebendo essas palavras de Cristo Jesus, né? E se você ainda não tem essa certeza, reitero, você está assistindo esse vídeo aqui não é em vão, tá certo? Você está assistindo, receba, na verdade, como uma oportunidade de Deus, não é do EDA, não é da Igreja Batista da Redenção, mas é uma oportunidade que Deus está dando ao seu coração para que você desfaça qualquer tipo de dúvida em relação à sua salvação, ou para que você mesmo tenha a certeza da salvação, ou seja, você passe a ser absolutamente salvo em Cristo Jesus, caso o seu coração diga que você ainda não é convertido, tá bom? Mas vamos adiante. O autor diz que Jesus tomou toda a sua culpa e sofreu a sua punição. E aí ele vai trazer à memória o maravilhoso texto, né, do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, que vai nos dizer que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, ou seja, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. E aí o autor vai dizer o seguinte, que Deus tomou todos os seus pecados e os colocou sobre Jesus, que sofreu a punição e morte por todos os seus pecados, pecados do passado, do presente e do futuro. Se você receber o perdão de Jesus, não haverá absolutamente nenhuma razão para Deus o condenar. Maravilha, né, meus amados? Que coisa linda, né? Ele tomou os nossos pecados e colocou sobre Jesus, que sofreu a punição e morte por todos os seus pecados. É a remissão, é o ato de remissão, o ato de redenção, né? A palavra redenção significa comprar de volta, né? Nós fomos comprados de volta, né, por Deus através de Jesus Cristo. O preço foi pago por Jesus Cristo. Não é necessário que a gente pague qualquer tipo de preço, né? Não é necessário mais qualquer tipo de sacrifício da sua parte, como a Igreja Católica e outras religiões aí fazem, né? Os seus fiéis, muitas vezes andando ajoelhado, né? Em longas distâncias, com pedras pesadas sobre a cabeça. Enfim, N motivos. A mente humana vai ser, digamos assim, muito eficiente nessa hora para trazer qualquer tipo de punição, né? Para que você possa pagar, de penitência, melhor dizendo, para que você possa pagar, né? E não há nada disso, tudo isso, aliás, é desnecessário. Cristo, ele já tomou os nossos pecados e colocou sobre Jesus. E Cristo já pagou. Não é necessário nenhum tipo de penitência você fazer. Jesus já fez isso por nós. Ele sofreu a punição, né? O próprio Deus está dizendo o seguinte, através do profeta Isaías, que o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós, né? Então não tem para que perder tempo fazendo penitências, tá? Tudo isso é invencionice religiosa, invencionice das religiões, tá certo? Mas vamos adiante, meus amados. Ah, o autor vai dizer também que Deus lhe dará um novo coração e a graça para mudar. E aí ele vai relembrar esse texto maravilhoso, né, em 2 Coríntios 5,17, um texto também bastante conhecido, que vai dizer que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, uma pessoa salva, verdadeiramente salva, vai receber um coração, um novo coração, ou seja, um novo estilo de vida. Ela vai ter uma nova maneira de enxergar o mundo, né? A cosmovisão de mundo vai ser mudada na vida do cristão. Aquilo que eu falei anteriormente, se ele tem uma maneira negativista de enxergar o mundo, ou seja, aquela maneira sem esperança, né? Na verdade, ele vai receber de Deus uma nova esperança, né? Uma esperança até sobrenatural, que ele não vai compreender no momento, né? Mas ele vai receber uma nova maneira de enxergar o mundo. Isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho de Cristo mudando histórias, mudando vidas de pessoas, né? E quantas vezes a gente lida, na verdade, né, meus irmãos, com
testemunhos de pessoas que receberam de Cristo Jesus uma oportunidade de salvação. Pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam desesperançadas, e quando ouviram o Evangelho de Cristo, entregaram as suas vidas a Cristo, eles passaram a ter uma nova oportunidade em suas vidas. E são histórias, às vezes, as mais tristes possíveis, né? Como a gente vê, por exemplo, no projeto missionário batista da Cristolândia, pessoas que estavam mergulhados, né, na mais profunda miséria, tanto social quanto psicológica e espiritual. Pessoas que estavam ali há anos e anos, décadas até, escravizadas pelas drogas, pelo mundo das drogas, que viviam nas cracolândias, né, procurando o que comer, procurando o que vestir, dormindo nas ruas. Ou seja, uma história de mais absoluta miséria, e de repente essas pessoas têm as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é um testemunho isolado. A gente vê inúmeras, milhares de pessoas que estão sendo transformadas pelo projeto Cristolândia, só para servir de exemplo, tá? A Cristolândia. Porque existem N projetos missionários espalhados pelo mundo, todos eles baseados na palavra de Deus, que estão fazendo a diferença na vida das pessoas, tá certo? Então, na verdade, essa mudança, né, esse novo coração e a graça que a gente recebe de Deus para mudar, não é uma coisa assim por esforço humano, né? Como se você perguntasse, como eu posso mudar? Não, é Deus quem o transforma e não é você mesmo, né? Essa transformação vem de Deus. Não é uma coisa que você vai se esforçar para isso, não. Essa transformação vem de maneira automática, né, da parte de Deus, né? Você pouco pode fazer, né? Por exemplo, como eu dei, né, o exemplo de pessoas que estão viciadas nas drogas ou qualquer outro tipo de vício, tá? O vício em si escraviza a pessoa de tal forma que domina o seu desejo. Então essa pessoa, por ela mesma, ela não vai ter. Ele vai até conseguir por alguns dias, né, vencer o seu vício, assim, por ele mesmo. Mas se não for por Deus, né, se não for pela intervenção de Deus, né, fazendo uma transformação na mente dessas pessoas, ele jamais vai conseguir mudar de maneira definitiva, mudar para sempre, mudar a história de sua vida de maneira definitiva. Então, meus amados, se não for por Deus, se não for Deus que transformar as nossas vidas, ser humano nenhum conseguirá, por suas próprias forças, né, mudar, repito, de maneira definitiva. Mas vamos adiante, meus amados. Já estamos quase terminando. O autor vai dizer o seguinte, que você deve ter desejo de arrepender-se dos seus pecados e de entregar sua vida a Jesus. E aí ele vai trazer à memória o texto, né, de Lucas 13:3, que diz o seguinte: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ora, amados, o arrependimento é uma etapa anterior à salvação, tá certo? E aí eu fiz questão de recortar aqui do autor esse texto, né, dele mesmo, do próprio livro, né, quando ele diz o seguinte: eu gostaria de enfatizar que o arrependimento não é um tipo de esforço humano para ganhar a salvação, pois somos salvos pela graça através unicamente da fé. Salvação tem a ver com graça, não com obras. No entanto, quando você tem a fé salvadora, isto significa que reconhece o senhorio de Cristo e está ansioso para render-se à sua direção. Confiando na sua ajuda, você decide transferir a posse de sua vida para Ele. E aí o autor vai dizer o seguinte, que isto não significa que você se tornará perfeito e nunca mais pecará, mas que tem um desejo profundo de abandonar os pecados conhecidos e seguir a Cristo. Então percebam vocês, meus amados, que o desejo de se arrepender dos pecados, ele é algo que vem, né, em nossos corações. É Deus que coloca em nossos corações tanto o querer quanto o realizar. Então, no pacote, digamos assim, da salvação, vai vir também o desejo de você se arrepender dos seus pecados, né? É o próprio Espírito Santo que, no ato da salvação, quando o pastor faz o apelo, por exemplo, você está na igreja, digamos que esse seja a maneira como você entregou, né, a sua vida a Cristo. Você vai a uma igreja evangélica, devidamente bíblica, né, que ensine verdadeiramente a palavra de Deus. O pastor prega sobre salvação, você aceita
a oportunidade que o pastor vai dar, o apelo que ele vai fazer no final para que você entregue sua vida. Então, o momento que você já está aceitando é porque o Espírito Santo já te convenceu que você é um pecador, né? De que você é um pecador. Aquilo já é a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, a partir desse momento, meu amado, pode ter certeza que você já é considerado salvo quando você sente a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Então, a gente deve ter esse desejo de se arrepender, de entregar a nossa vida a Jesus, né? Então, todas as vezes, isso não é uma particularidade, quero deixar bem claro, não apenas no ato da nossa salvação, né? Isso é uma coisa que vai nos acompanhar em todo o processo, né? Até o dia em que Cristo nos chamar, né? Em todo o processo, em toda a nossa trajetória de vida aqui na Terra, tá certo? Então, todas as vezes que a gente pecar, a gente vai querer, vai se arrepender dos nossos pecados, né? O Espírito Santo ele vai estar dentro de você, te incomodando, né? Dizendo, olha, isso aqui é errado, né? Não faça isso, não vai por esse caminho, né? E aí o Espírito Santo vai estar te incomodando e vai trazer à memória, né, vários textos bíblicos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ele purifica mesmo, né, as nossas vidas, é a própria palavra de Deus que nos diz isso. Então, a gente na verdade vai começar a ter o desejo de se arrepender dos pecados, desejos esses que não existiriam antes se nós ainda estivéssemos perdidos, né, em nossos pecados, né, em nossos delitos, né, em nossas transgressões. Uma pessoa que peca, né, ela vai sentir desejo de pecar. É como, eu vou trazer apenas um exemplo de pecado, né? É como se fosse aquele cara, geralmente é um homem, né, que gosta de receber essa fama, né? Um cara que tem uma vida sexual totalmente transviada e essa pessoa gosta de receber a fama de pegador, né? Aquele que tem a oportunidade de pegar várias mulheres ao mesmo tempo, né? E aí essa pessoa vai bater no peito e vai começar isso é um exemplo de uma pessoa que não tem a Cristo, claro, em seu coração, né? Então essa pessoa vai, ao invés de bater um arrependimento por isso, não, essa pessoa vai se orgulhar desse pecado, né? Ele vai começar, quanto mais perdido for, quanto mais loucão ele for, né? Ele vai se sentir o máximo, ele vai se sentir mais aceito pelos seus, entre aspas, amigos, né? Ele vai começar a se sentir o cara, né? Então, na verdade, é bem diferente da história de uma pessoa que tem a sua vida entregue a Cristo, né? Essa pessoa quando peca e vai pecar, né? Porque né, a salvação não significa uma vida, né, totalmente eximida do pecado, né? Isso não significa que vai pecar, né? Nós pecaremos, né, na nossa trajetória cristã, mas a gente vai sentir aquele arrependimento, né? Aquela coisa falando ao nosso coração, que na verdade não é coisa alguma senão o Espírito Santo falando aos nossos corações. Amém? E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, amados, porque o desejo de Deus para as nossas vidas, né, ele é boa, perfeita e agradável, né? Vai trazer encorajamento às nossas almas, vai trazer alegria, né, à nossa alma e até mesmo até o nosso corpo, né? Uma vez que o pecado ele também tem o poder de trazer doenças psicossomáticas à vida das pessoas. Uma vida de uma pessoa salva e transformada por Jesus Cristo, não. Vai ser o contrário disso, né? Nós teremos e passaremos a ter mais alegria no nosso viver, no nosso caminhar, nós teremos esperança, nós teremos a certeza da vitória em Cristo Jesus. É muito bom, né? É muito bom seguir a Jesus Cristo, é muito bom, principalmente tratarmos, né, desse assunto aqui da salvação, que é um assunto maravilhoso, porque nos traz à memória coisas que às vezes na nossa trajetória, no nosso cotidiano, a gente às vezes esquece, né? Dessa certeza que nós da vitória, né, da certeza da vitória que nós já ganhamos em Cristo Jesus, já de antemão, né, sem esforço da nossa parte, inclusive, né, porque o preço foi pago por Cristo Jesus, né? Mas vamos aqui, amados, para encerrarmos esta aula, o autor ele trouxe para a gente, na verdade, um questionáriozinho que são requisitos para a salvação. Então veja só você. O primeiro requisito, né? Eu creio que Jesus é o unigênito Filho de Deus que morreu pelos pecados do mundo. Você crê nisso? Aí você vai vir aqui, né? E vai marcar, eu creio,
né? Um X aqui. Aí vamos para a segunda proposição. Eu creio que Deus me ama e que deu seu Filho como prova disto. Se você crê nisso aqui também, ótimo, perfeito. Vamos adiante. Eu creio que Jesus tomou todos os meus pecados sobre si e sua morte é o sacrifício que remove a minha culpa. Opa, estou aqui diante de mais uma verdade. Aí você vai e marca também. Isso daqui, tá, amados, são coisas que você deve responder dentro do seu coração, para você mesmo, tá? Vamos lá, vamos adiante. Eu creio que se eu orar pedindo a Jesus que me perdoe e me salve, ele atenderá. Aí você diz, não, eu creio nisso também, isso é uma verdade. Vamos adiante. Aí ele diz o seguinte, olha, eu creio que o Espírito de Deus abriu os meus olhos e está levando minha salvação verdadeira. Opa, você pensa, realmente eu creio que o Espírito de Deus abriu os meus olhos, porque eu mesmo não tenho capacidade para isso, né? O meu coração é enganoso, os meus pecados, né? Eu estava morto, né, em meus delitos e pecados, e eu creio que somente o Espírito de Deus ele teve a capacidade de abrir os meus olhos e de me levar à salvação verdadeira. Aí você diz, aí você vai e marca aqui, né? Como já foi marcado. Aí ele diz aqui também, pela graça de Deus, eu agora estou desejoso de abandonar meus pecados e me render ao senhorio de Cristo. Opa, que coisa maravilhosa, né? Quando você sente que de fato merece, ou merece não, que você deseja, né, abandonar os seus pecados e se arrepender, né? E se render, melhor dizendo, ao senhorio de Cristo. Porque muitas coisas vão querer, né, meus amados, ganhar o senhorio das nossas vidas. O mundo vai lançar um monte de coisa aí na vida da gente, querendo que aquela coisa seja o senhor de sua vida. E tem muita gente nessa era da internet, tá? Eu quero deixar bem claro isso, que está começando a, como é que eu posso dizer? Tem pessoas que já estão elegendo outros senhores para a sua vida, né? Eu já tive a oportunidade de dizer para os irmãos que eu tenho uma prima minha, né? Que segue uma pessoa, um youtuber, aí vou até evitar dizer o nome dele, mas ela segue cegamente esse youtuber e tudo que esse youtuber fala, essa minha prima acredita, né, com convicção, ou seja, não tem aquele filtro, né, de dizer, opa, isso aqui é legal. Você pode, eu costumo dizer, você pode até concordar 99% com as ideias de uma pessoa, mas nunca 100%, né? Você vai sempre ter alguma coisinha aqui ou ali, né? Que você vai discordar dessa pessoa. Diferente de Cristo, né? Que nós devemos concordar 100% com Ele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Então essa minha prima, por exemplo, ela uma vez chegou a declarar o seguinte, né? Eu só vou descansar quando todos chegarem ao conhecimento, aí diz o nome desta pessoa, né? Veja só, sem querer, sem perceber, essa pessoa já se rendeu ao senhorio, né, desse youtuber, né? Então veja o perigo, meus amados, veja o perigo disso, né? A internet tem colocado aí diante de nós várias pessoas, né, com um ar de sabedoria, como os sábios, como aquelas pessoas que têm resposta para tudo na vida, né? Pessoas que vão representar até uma ciência, a filosofia. Como a gente vê aqui no Brasil, tem 3 ou 4 filósofos aí bem conhecidos, né, que querem trazer resposta para tudo. E as pessoas seguem cegamente. Não que essas pessoas digam mentiras, né? Algumas vezes, claro, essas pessoas vão exagerar em alguns pontos, né? Aquilo que eu falei, você pode até concordar 99% do que aquela pessoa diga, mas nunca 100%. Mas para isso, você precisa ter um crivo muito grande dentro de si para chegar a esse tipo de conclusão, né? Você tem que ter uma peneira apurada, muito bem feita, muito bem construída, que somente a palavra de Deus vai ser possível te capacitar para construir essa peneira e não sair acreditando à torta e à direita em tudo que se fala na internet ou mesmo através de livros, tá certo? E aí, por último, meu amado, minha amada, ele vai dizer o seguinte, olha, eu convido Jesus para ser o meu Senhor e Salvador pessoal agora mesmo. E aí você marca. Aí o que é que eu quero trazer com tudo isso? É o seguinte, se você marcou todas essas opções, parabéns. Se você marcou, né? Se você concordou em seu coração todos esses requisitos, eu posso dizer com garantia, parabéns.
você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Amém? Bom, meu amado, minha amada, Deus abençoe. Muito obrigado, pela sua atenção, por ter assistido essa aula até o final. Esperamos ter ajudado de alguma maneira a desfazer qualquer tipo de dúvida em seu coração, ou mesmo em colocar, trazer, digamos assim, ao seu coração mais convicção, mais certeza sobre aquilo que você já pensava a respeito da sua salvação. Permita-me, neste momento, orar por você, terminar esta aula com esta oração e que Deus ele possa muito te abençoar. Ó Deus, muito obrigado por trazer à nossa memória a certeza da salvação em Cristo Jesus. E se caso alguma pessoa que não tem a certeza de Cristo, de Cristo Jesus como sendo uma pessoa salva, ó Deus, em Cristo Jesus, que o Senhor possa estar atraindo essa pessoa para perto de si. Ó Deus, já é muito bom, já é um sinal muito grande que essa pessoa tenha se interessado por esse assunto e tenha assistido essa aula até o final. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, dá cada vez mais certeza, Senhor, de salvação à vida de todas as pessoas, ó Pai, que o Senhor possa estar, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito, desfazendo as dúvidas nos corações daquelas pessoas que ainda assim vivem. Ó Deus, fala cada vez mais aos nossos corações, que Jesus Cristo seja cada vez mais o Senhor das nossas vidas, o Senhor absoluto, aquele que não erra, nunca errou, nunca pecou e jamais pecará. Ó Deus, muito obrigado por ser esse Senhor tão perfeito em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por nos atrair para perto de si, ó Deus, para que assim possamos desfrutar da salvação em Cristo Jesus em nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos ao trono da Tua graça e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado, minha amada. Nos veremos logo mais à noite na celebração do culto que nós prestaremos a Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe.